que Ele seja a boca de Deus falando por nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Perdão. Irmãos, eu quero convidar vocês a ficarem de pé na presença do Senhor e abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 13. Amém? Se os irmãos quiserem acompanhar o estudo na Bíblia, podem deixar a Bíblia aberta nesse texto. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos estudar a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia. Então está escrito assim, no capítulo 7, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para atentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu gostaria que os irmãos estivessem repetindo comigo o versículo 8 e o versículo 10. Vamos lá? Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia. Nós estamos na 6ª igreja da Ásia. E como eu tenho falado para vocês, os pastores não pregam mais sobre isso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai contra o que as igrejas hoje estão pregando. Porque quando o Senhor Jesus, ele falou para que o apóstolo João escrevesse essas 7 igrejas da Ásia, ele mandou que fossem escritas essas cartas para corrigir a igreja, para dizer o problema que estava em cada igreja. Porque o Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos, ele é o médico das almas. Ele diagnostica o problema e prescreve o medicamento. E ele diagnosticava o problema que estava acontecendo nessa igreja
nessas igrejas e prescrevia o remédio. E por isso que muitos pastores hoje não têm coragem de pregar esta palavra, as 7 igrejas da Ásia, porque na igreja não está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse que era para ser feito. Nas igrejas está acontecendo os problemas que estavam acontecendo nas igrejas da Ásia. Passaram-se mais de quase 2000 anos e ainda continuam esses problemas nas igrejas atuais. Por quê? Porque os pastores não foram ver o que o Senhor Jesus exortou nas 7 igrejas da Ásia. Nós temos que nos guiar por toda a doutrina da Bíblia, mas principalmente por essas 7 igrejas que dizem quais são os erros e os acertos das igrejas. Então é importantíssimo que os pastores de hoje preguem sobre isso. Vocês são privilegiados por estarem aqui. Vocês são privilegiados por escutarem essa palavra. Porque hoje nós vamos estudar a igreja de Filadélfia. Mas pastor, por que é tão importante a igreja de Filadélfia? Por que é tão importante a 6ª igreja do Apocalipse? A 6ª igreja da Ásia Menor? Sabe por que é importante? Porque é a igreja de Filadélfia que vai subir. É a igreja de Filadélfia que vai ser arrebatada. É a igreja de Filadélfia que o Senhor Jesus ele não coloca nenhum erro nessa igreja. Ele fala que essa igreja está perfeita, está como noiva prudente, esperando o Senhor Jesus. E nós hoje vamos pregar em cima da igreja de Filadélfia e nós vamos ver se nós estamos igual à igreja de Filadélfia. Porque se nós não estivermos igual à igreja de Filadélfia, então nós não vamos ser arrebatados. Porque é a igreja de Filadélfia que vai ser arrebatada na volta do Senhor Jesus. Eu fico imaginando o último apóstolo João, já de idade, com mais de 90 anos, sendo preso, porque pregava o Evangelho de Cristo, e sendo levado para a ilha de Patmos. As 7 igrejas da Ásia, elas ficavam na Turquia atual. E a ilha de Patmos ficava na Grécia. Então o apóstolo João ele estava separado das igrejas por um mar, pelas águas, porque para ele ir para a ilha de Patmos, ele teve que atravessar de barco, preso no barco. Então eu imagino o apóstolo João sozinho na ilha de Patmos, e dizendo: estou preso, não tenho mais saída, estou de idade, agora me coloco nessa ilha rochosa, que não tem nada, e é uma colônia penal romana, onde eu vou ficar preso até os meus últimos dias. Eu imagino o apóstolo João imaginando uma coisa dessa, já indo de barco para ser preso na ilha de Patmos, lá na Grécia. Mas sabe quem que apareceu lá para ele? O Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João lá na ilha de Patmos e falou: João, eles pensam que vão calar a tua boca. Eles pensam que você não vai continuar pregando o Evangelho. Mas escreve cartas, João. Escreve cartas que eu vou mandar, e envia essas cartas para os presbíteros, para os pastores da igreja da Ásia, e fala para eles aonde eles devem se corrigir, fala para eles como que eles devem andar, fala para eles do jeito que eu estou dizendo que eles precisam ser guiados, como que a minha igreja precisa andar sobre a face da terra. E então Jesus falava e João escrevia. Então quando nós lemos essas igrejas da Ásia, são as palavras do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus falando conosco nessa noite. E nós já estudamos 5 igrejas. E em cada igreja da Ásia, Jesus falava que tinha um problema lá. E esse problema que estava lá nessas igrejas da Ásia, nessas 5 igrejas, não pode estar na nossa igreja. Precisa ser corrigido. Porque o Senhor Jesus falou: o problema é esse.
e precisa ser corrigido. Vocês estão fazendo isso de errado e precisa ser corrigido. E na primeira igreja que nós estudamos, que foi a igreja de Éfeso, sabe qual foi a exortação do Senhor Jesus naquela igreja? Foi para que voltassem ao primeiro amor. Aquela igreja tinha perdido a essência do Evangelho, tinha perdido a essência do louvor, tinha perdido a essência da adoração, a essência de exaltar o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus fala para os Efésios, para os cristãos da igreja de Éfeso: voltem ao primeiro amor. E nós nunca podemos deixar o primeiro amor. Para a segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna, lá estava havendo uma perseguição do governo romano. Lá estava matando cristão. Os cristãos estavam sendo perseguidos. E o Senhor Jesus manda uma carta para os cristãos da cidade de Esmirna e fala assim: fiquem firmes, fiquem firmes na fé, fiquem de pé, não desistam. Independente da perseguição, independente das prisões, independente de cristãos serem mortos, fiquem firmes, fiquem fiéis. Essa foi a exortação que o Senhor Jesus deu para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Na terceira igreja, que foi a igreja de Pérgamo, ali o Senhor Jesus disse que os cristãos não estavam mais seguindo a doutrina da Bíblia. Ali ele falou assim: olha, vocês estão perdendo a essência do estudo da palavra, vocês não estão praticando mais a palavra que eu deixei. Voltem ao estudo da doutrina. O Senhor Jesus fala lá para os cristãos da cidade de Pérgamo: voltem a praticar a palavra. Vocês não estão pregando mais a palavra. E pior do que tudo, ainda o Senhor Jesus diz para os cristãos da igreja de Pérgamo, a terceira igreja da Ásia, que eles estavam deixando os costumes do mundo entrar dentro da igreja. E nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos, as igrejas estão deixando os costumes do mundo entrar dentro da igreja. Hoje é uma palavra profética. Vocês que estão aqui na igreja estão vendo essa palavra, e vocês que vão ouvir essa pregação gravada no YouTube, essa palavra vai ficar gravada para que vocês se corrijam, pastores se corrijam, presbíteros se corrijam, igrejas se corrijam, porque hoje é uma palavra profética para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Prestem atenção o que o Senhor Jesus vai falar nessa noite, porque hoje é uma palavra profética para a igreja. Aleluia. E o Senhor Jesus diz na terceira igreja: volte a pregar a palavra. Não deixe os costumes do mundo entrar dentro da igreja. E na quarta igreja, que foi a igreja de Tiatira, a quarta igreja, ali o Senhor Jesus exortou aquela igreja dizendo: no meio de vocês tem uma profetisa que simbolicamente ele chamou de Jezabel. No meio de vocês tem uma Jezabel falando profecia do diabo dentro da igreja. E essas profecias estão fazendo com que vocês vão adorar outros deuses, vão seguir outras religiões, vão seguir outros caminhos. Jesus usa Jezabel ali, porque Jezabel foi uma sacerdotisa de Baal, uma sacerdotisa da deusa Aserá. Ela adorava Baal e Aserá, e ela tentava fazer com que o povo de Israel pegasse os costumes de Baal e de Aserá. E é por isso que Deus usa a imagem de Jezabel e fala para o povo, para os cristãos da igreja de Tiatira: vocês têm uma Jezabel na igreja, no meio de vocês, tomem cuidado com as profecias de Jezabel, porque ela está matando vocês. E aqueles que seguirem as profecias de Jezabel serão mortos também. Então o Senhor Jesus, na quarta igreja, na igreja de Tiatira, ele corrige sobre as falsas profecias, ele corrige sobre as falsas revelações.
o perigo das falsas profecias, o perigo das falsas revelações, que hoje muitas igrejas estão usando, soltando revelação e profecia, achando que aquilo ali é sorteio, que é bingo. É muito sério quando uma pessoa fala em nome de Deus. É muito sério quando uma pessoa diz, assim diz o Senhor. É muito sério. E Deus não quer que brinque com o nome dele. Deus não quer que brinque com a sua palavra. Então tomem cuidado, as igrejas que têm profecia, que têm revelação, para que essas profecias, essas revelações sejam diretas do trono de Deus e não do coração do homem ou profecias do diabo. Porque o Senhor Jesus corrigiu a quarta igreja de Tiatira, que lá havia uma profetisa chamada Jezabel, e que o povo deveria tomar cuidado. E na quinta igreja, que foi a igreja de Sardes, ali o Senhor Jesus disse assim: olha, vocês cristãos de Sardes, vocês são apenas frequentadores de igreja. Vocês parecem que estão vivos, mas na realidade vocês estão mortos. Aí o Senhor Jesus, para os cristãos de Tiatira, que foi a quinta igreja, ele falou que ali tinha zumbi cristão. Pessoas que iam na igreja pensando que a igreja é um clube, pensando que a igreja é um lugar de visitação. Não, igreja é lugar de procurar a presença do Senhor. Igreja é lugar de você se render ao Senhor. Igreja é lugar de você render graças ao Senhor. Igreja é lugar de você agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por você, por toda a tua família, pela tua vida. É para isso que nós viemos à igreja. Igreja é reunião de crentes. Igreja é reunião de cristãos, onde o Senhor Jesus se faz presente, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse que na quinta igreja, na igreja de Tiatira, havia uma apatia espiritual. Aqueles cristãos estavam mortos dentro da igreja. Não existia unção. E ele falou que aqueles cristãos precisavam ser cristãos acesos pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia. Precisavam ser cristãos que estivessem vivos na palavra, vivos no Evangelho, vivos na presença, imitando o Senhor Jesus, deixando que o Espírito Santo agisse na vida deles, enchessem eles. Glória a Deus. E não estava acontecendo isso na igreja de Tiatira. E acontece isso em muitas igrejas que estão lotadas, templos magníficos e templos maravilhosos, mas lá dentro tem apatia espiritual. Aleluia. Mortos de espírito, tem cristãos mortos espiritualmente, zumbis ali dentro. Porque em vez de procurar Jesus, em vez de procurar salvação, eles vão lá para procurar bens materiais. Aleluia. Vão lá para procurar bênçãos terrenas. O Senhor Jesus, ele ensinou: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajunteis tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem consomem. Glória a Deus. Deus não é contra a gente ter uma boa casa, Deus não é contra a gente ter dinheiro, Deus não é contra a gente ter um carro bom, mas Deus é contra fazer com que a gente vá na casa dele procurando bens materiais. Quem disse que nós devemos buscar bens materiais e prostrado diante e deve fazer isso prostrado foi o diabo. Foi o diabo que falou para Jesus: todos os reinos da terra eu te darei se você prostrado me adorares. Quando um pastor e uma pastora vem oferecer para você bens materiais dentro da igreja, vem iludir a tua cabeça, vem fazer você fazer barganha com Deus, ali ele está dizendo: todos os reinos da terra eu te darei se você prostrado me adorares. Isso foi uma proposta do diabo e não de Deus. Deus, ele diz que nós devemos nos prostrar aos pés dele por amor. Nós devemos nos prostrar aos pés dele por obediência. Nós devemos nos prostrar ao pé dele por temor. E não por busca de coisas materiais.
Porque a própria palavra de Deus diz que se nós formos obedientes, se nós formos temerosos ao Senhor, se nós formos fiéis ao Senhor, são as bênçãos que correm atrás de nós, e não nós que precisamos correr atrás das bênçãos. Aleluia. Glória. E hoje, nós vamos estudar a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. E o que o Senhor Jesus disse para a igreja de Filadélfia? Que eles eram uma igreja fraca. Vocês são uma igreja fraca, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não importa se a nossa igreja é fraca, não importa se a nossa igreja é fraca na mídia, não importa se a nossa igreja é fraca socialmente, não tem uma repercussão social, não é famosa diante das televisões, dos jornais. O que nós não podemos deixar é de guardar a palavra de Deus e de negar o nome de Jesus. É isso que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Por isso que só a igreja de Filadélfia é que vai ser arrebatada. Só a igreja de Filadélfia é que vai subir. Só a igreja que guarda a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus e que não nega o nome de Jesus é que vai subir. Não importa se ela é pequena ou grande, não importa se ela é forte ou se ela tem pouca força, ela tem que guardar a palavra e não pode negar o nome de Jesus. Aleluia. Porque vai existir um momento que infelizmente nós vamos ter que escolher entre servir a Jesus ou morrer. Vai existir um momento de perseguição na terra, e ali que nós vamos ver aqueles que não vão negar o nome de Jesus, ali que nós vamos ver aqueles que vão guardar a palavra de Deus. Ali eu quero ver o cristão pagar 1.000, 2.000, 10.000 para não morrer. Não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque ali ele pode comprar a vida dele terrena, pagando, mas ele não vai poder comprar a salvação. Porque a salvação é só não negando o nome de Jesus. A salvação é só morrendo em nome de Cristo. A salvação é perseverar até o fim com Jesus Cristo na nossa fé, independente do que aconteça. É por isso que a igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir. E hoje nós vamos ver se nós estamos de acordo com a igreja de Filadélfia. E começando o estudo da sexta igreja da Ásia, vamos ver o que o Senhor Jesus fala para o apóstolo João, para o apóstolo escrever para os cristãos da cidade de Filadélfia. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui o Senhor Jesus vem afirmar que, como Deus, Ele afirma ser santo e verdadeiro. Jesus fala sobre algumas características divinas que Ele possui. A santidade é uma das qualidades principais de Deus, e ninguém é igual ao santo Deus. Jesus usa uma simbologia dizendo que detém a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. A chave representa autoridade e poder. Jesus, como Filho de Deus, e quando veio à terra, foi descendente real do rei Davi. Ele controla hoje o acesso ao reino de Deus. Ele abre as portas do céu para os salvos, ou seja, para quem nele crê, que são para os cristãos obedientes, para aqueles que guardam e praticam a sua palavra. Mas também o Senhor Jesus fecha a porta para os rebeldes, para os desobedientes, para aqueles que preferem servir ao mundo do que servir a Deus. Só Jesus abre e fecha as portas do céu, e ninguém mais. Qualquer outra pessoa
homem ou mulher, pastor ou pastora, santo ou santa, padroeiro ou padroeira, que aparecer dizendo que salva o ser humano, é mentira do diabo. Porque só Jesus Cristo tem poder para salvar a alma do ser humano. Só Jesus Cristo tem a chave da porta dos céus. E se Ele fechar as portas do céu, ninguém entra. E se Ele abrir, só entra aquele a que nele crê, aquele que obedece e aquele que pratica a palavra dele. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluias! Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor Jesus diz, eu sou a porta? Porque nós, seres humanos, nós temos a mania de desanimar. Nós estamos passando por um problema, por uma tribulação, por uma angústia, e nós não temos calma. O Senhor Jesus, Ele fala assim, calma, fique tranquilo, ore, permaneça na minha presença, tire essa ansiedade, porque eu tenho uma porta para você. Eu tenho uma porta, calma, eu vou mostrar a porta onde você deve entrar. Não faça as coisas adiantadas, não se precipite, eu tenho a porta. Espere que vai chegar um momento em que eu vou abrir essa porta e vou dizer para você, passe. É por isso que Jesus diz que Ele é a porta. Espere Jesus abrir a porta daquilo que você está esperando, dos teus projetos, dos teus sonhos. Espere Ele abrir essa porta. Ele vai mostrar essa porta para você. Quando eu pedi a Deus, há alguns anos atrás, para me mudar de profissão, levaram anos para essa porta se abrir. Porque eu queria mudar de profissão, mas eu queria ganhar o mesmo salário que eu ganhava na antiga profissão. E o Senhor Jesus abriu essa porta. E eu entendi por onde era a porta que eu devia passar e por onde eu devia entrar. Mas eu esperei anos e anos. Enquanto essa porta não se abriu, eu não passei. Eu não arrombei. Porque todas as vezes que eu segui o meu sentimento, todas as vezes que eu segui a minha sabedoria, sempre que eu arrombei a porta, eu me dei mal. Sempre que eu passei pela porta sem Jesus dizer, eu tive uma consequência na minha vida. Agora eu aprendi. Eu só passo pela porta a hora que o Senhor Jesus abrir. Glória a Deus. Amém? Amém. Por isso que Ele diz, eu sou a porta. Se você ainda não está enxergando essa porta, acalme-se. Essa porta vai aparecer. E essa porta vai ser nítida. Jesus vai dizer assim, está aberta, pode passar. É por aqui que eu quero que você vá. Mas espere a porta aparecer. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Continuando o estudo da 6ª igreja da Ásia, a igreja de Filadélfia. Vamos ver o que o Senhor Jesus continua falando, após se apresentar como aquele que é santo e verdadeiro. Vamos ler agora o versículo 8, que está escrito assim: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Está aqui, ó, a chave para a salvação. Está aqui o remédio do médico dos médicos. Está aqui o diagnóstico que ele deu dos erros das outras igrejas, e mostrou aqui o remédio que a igreja de Filadélfia deve usar para a salvação: guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Mas ele falou que é uma igreja que tem pouca força. Preste atenção, irmãos, como o Senhor Jesus descreve a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai ser salva. Porque a igreja de Filadélfia representa as igrejas, ou seja, as pessoas que vão ser salvas nos dias de hoje. Jesus diz que essas congregações nos últimos dias terão pouca força, ou seja, não tem ostentação. São igrejas que são humildes, que reconhecem as suas próprias limitações e fraquezas, e por causa disso confiam mais em Deus do que nas coisas do mundo. E através do poder da fé, dependem totalmente da força do Senhor, e não da força do seu braço e da sua inteligência.
Jesus não condena a igreja de Filadélfia por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Pode ser que fossem poucos cristãos, que fossem poucos membros, que fosse um pequeno número de pessoas, ou poderia ser uma congregação limitada em sua capacidade, que não tivesse uma grande repercussão social na mídia, naquele lugar, naquela época, não era muito conhecida, era uma igreja pequena. Quando reconhecemos, irmãos, as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender mais de sua força, porque nós temos que depender do Senhor totalmente. É por isso que a igreja de Filadélfia, ela não conquistava as suas vitórias pelas suas forças, mas conquistava pela força de Jesus. Porque guardavam a palavra do Senhor, praticavam a palavra do Senhor, praticavam a doutrina, guardavam nos seus corações e nunca negaram o nome de Jesus e nunca negaram a sua fé diante do governo romano que perseguia aquela igreja naquela época. Apesar de suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel. O nosso Senhor veio ao mundo e revelou a sua palavra para os seus escolhidos. E é a obediência a esta palavra que julgará os seres humanos a serem salvos ou não. A igreja de Filadélfia representa a igreja dos salvos nos dias de hoje, porque defendia o nome de Jesus e não o negava, mesmo que para isso tivessem que sofrer ou morrer pela sua fé. Aleluia. Irmãos, João estava na ilha de Patmos preso. Era o único apóstolo que tinha sobrevivido. Todos os outros apóstolos tinham morrido por causa da sua fé. Do mesmo jeito da época do profeta Elias, quando Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Nenhum daqueles profetas negou o Deus de Israel. Uma parte morreu e uma parte ficou viva. Ficou um remanescente. Assim aconteceu com os apóstolos. Jesus e os apóstolos são exemplos para nós, de que não importa o que aconteça, se tivermos que morrer em Cristo, o Espírito Santo vai nos dar força para morrer em Cristo. Mas morremos em Cristo e revivemos no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias! Glória a Deus. Porque ninguém tem poder para tirar a salvação da nossa alma. Ninguém tem poder para fechar a porta da salvação. Se morremos aqui na terra, revivemos em Cristo e vamos ressuscitar no último dia com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz: guardaram a minha palavra e não negaram a fé. Glória a Deus. Os apóstolos, todas aquelas igrejas da Ásia sabiam que os apóstolos tinham morrido, que tinham sido apedrejados. Alguns tinham morrido estraçalhados por cavalos, outros tinham morrido decapitados, outros tinham morrido puxados por carros, outros tinham morrido a pancadas, outros tinham morrido à espada. Todos os apóstolos morreram não negando a sua fé. É por isso que na época de Jesus ele não escolheu religiosos. Ele podia escolher aqueles homens que sabiam todo o Antigo Testamento, mas não. Ele foi escolher pescadores. Foi pescadores que ele foi escolher. Foi pessoas normais do povo que ele foi escolher. Porque ele sabia que aqueles religiosos não dariam a vida por ele. E assim é nos dias de hoje. Pastores, pastoras, homens que estão pregando a palavra, mas que tenho certeza que a hora que for para ser preso em nome de Jesus, vão negar a sua fé. Vão negar a sua fé. Assim como eram aqueles religiosos hipócritas daquela época. Sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. E Jesus não quer hoje, pregando na igreja, sepulcros caiados. Jesus não quer hoje pastores e pastoras que estão pregando na igreja uma coisa e vivendo outra. Quero ver na hora do teste, de servir a Jesus ou negar a Jesus, como é que vai ser? Nessas horas muitos vão correr. Irmãos, se vier uma lei
agora de que eu preciso fazer casamento de homossexual, eu quero dizer para todas as autoridades brasileiras que pode me prender e pode me matar, porque eu jamais vou fazer um casamento de homossexual. Porque a palavra de Deus diz que casamento é entre homem e mulher. Não tenho nada contra os homossexuais. Cada um tem sua vida particular, mas não venha querer casar, porque casamento é para heterossexual. E até o próprio homossexual nasceu de um homem e de uma mulher, senão ele não tinha nascido. Então eu jamais vou contrariar a palavra de Deus. Se for para morrer em nome de Cristo, eu morro. Se for para ser preso em nome de Cristo, eu sou preso. Mas eu jamais vou negar a palavra de Deus e jamais vou fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus. É por isso que essa palavra de hoje é profética. É por isso que essa palavra de hoje é para pastores, é para pastoras, é para pregadores do Evangelho. É para cristãos que precisam reviver, ficar vivos, que não podem ser mortos espirituais dentro da igreja. Mas voltando à pregação, vamos ver agora que o Senhor Jesus continua dizendo. Vamos ler agora o versículo 9, que está escrito assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Na época dos cristãos da igreja de Filadélfia, existia uma sinagoga judaica de Satanás. Aqueles mesmos religiosos da época de Jesus, existiam também esses religiosos na época da igreja de Filadélfia. Continuavam perseguindo os cristãos. Existia uma congregação de falsos religiosos judeus, que diziam acreditar em Deus, mas suas obras eram mortas diante do Senhor. Sabemos, lendo o livro do Atos dos Apóstolos, que as primeiras perseguições aos cristãos primitivos, tanto em Jerusalém como em outras cidades, foram feitas por religiosos judeus e pelo governo romano. A igreja de Filadélfia sofreu por causa desses religiosos judeus, da sinagoga de Satanás, os mesmos que perseguiram e crucificaram Jesus. Jesus escreve aos cristãos da igreja de Filadélfia que aqueles judeus da sinagoga de Satanás iriam prostrar-se aos pés dos cristãos para mostrar o quanto ele amava os cristãos da igreja de Filadélfia. Apesar de serem fracos, porque Jesus diz que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, apesar de serem fracos, materialmente ou socialmente, os cristãos de Filadélfia eram fortes espiritualmente. Oh, glória a Deus, aleluia! Era um povo forte espiritualmente, e estavam na presença do Senhor, aleluia. Estavam ao lado daquele que venceu a morte e ressuscitou. O Senhor quis dizer que esses cristãos seriam exaltados acima dos religiosos da sinagoga de Satanás, que esses religiosos judeus seriam humilhados, porque depois da segunda vinda de Jesus à terra, os cristãos fiéis e vitoriosos vão poder reinar com Cristo sobre todas as nações. Oh, glória a Deus, aleluia! Você vai reinar sobre todas as nações. Aleluia! Esta honra dada aos cristãos salvos serviria de prova do amor de Jesus para os servos fiéis. Os religiosos judeus odiavam esses cristãos da igreja de Filadélfia, mas o Senhor Jesus os amava. É por isso que o Senhor Jesus ama essa igreja, irmãos. Porque eu tenho certeza que essa igreja está como a igreja de Filadélfia. Nós pregamos e guardamos essa palavra. Nós ensinamos e praticamos essa palavra. E nós não negamos o nome de Jesus. Eu sei que aqui tem um povo preparado para a vinda de Jesus. Eu sei que aqui tem um povo obediente, fiel e cheio do temor do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos dentro da igreja de Filadélfia. E é por isso que todos esses que zombam de nós, todos esses que nos humilham, vão um dia se prostrar diante dos nossos pés. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles vão estar lá no abismo. E a Bíblia diz que existe um abismo entre o céu, entre aqueles que estão salvos e aqueles que estão no abismo.
E aqueles que estão no abismo enxergam aqueles que estão salvos. O sofrimento é muito pior, porque além de estar lá no lago de fogo e enxofre, sofrendo, queimando no fogo, aonde diz que o bicho não morre, ainda eles vão estar vendo os salvos na glória com o Senhor. O sofrimento vai ser dobrado, vai ser pior do que fazer uma cirurgia sem anestesia, queimar no fogo do inferno eternamente. Enquanto que nós, cristãos obedientes, que guardam a palavra do Senhor, que não negam a fé em Jesus, vamos estar eternamente com o Senhor. O Senhor Jesus vai estar nos servindo à mesa, assim como o rei Davi serviu a Mefibosete. Nós vamos estar chegando na carruagem, nós vamos estar na mesa do Senhor, recebendo do Senhor aquilo que é melhor dessa terra, aquilo que é melhor do céu. Vamos estar recebendo do Senhor aquilo que está reservado para nós, os nossos prêmios, os nossos galardões. Vamos estar eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos anjos celestiais, das mansões celestiais que Deus tem preparado para nós. Aleluia. É por isso que aqueles que nos humilham hoje, vão estar aos nossos pés amanhã. Porque eles vão ver nós regendo as nações. Eles vão ver nós voltando com o Senhor Jesus para buscar o povo judeu. Aleluia. Lá no dia da guerra do Armagedon, nós vamos voltar com o Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos estar com o Senhor Jesus e buscar o remanescente judeu que não vai negar Jesus. Aleluia. Na segunda vinda do Senhor Jesus à terra. Glória a Deus. Mas voltando ao texto, vamos ver o que o Senhor Jesus fala no versículo 11, que está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Oh glórias! Jesus aqui dá um aviso a todos nós cristãos. Ele diz: venho sem demora. A vinda de Jesus vai trazer alívio para os servos que sofrem perseguições pelo nome dele, e também vai trazer castigo terrível para os perseguidores da igreja do Senhor. Glória a Deus. Para as pessoas não salvas, a vinda de Jesus vai ser um dia de angústia, mas para os cristãos verdadeiros, os que seguem o exemplo da igreja de Filadélfia, vai ser um dia de alívio e de muita alegria, pois moraremos eternamente com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. E olha o que o Senhor Jesus aconselha aos cristãos da igreja de Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos de Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte para receber as suas coroas e os seus galardões espirituais. Glória a Deus. Eles ainda enfrentariam tentações e correriam o risco de perder tudo que haviam alcançado por sua fidelidade. Aleluia. Mas o Senhor Jesus diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Ou seja, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das angústias, mesmo diante das perseguições, os cristãos precisariam vigiar e permanecer fiéis até o fim. Aleluia. Conservar principalmente a sua fidelidade e a sua fé no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no Deus Todo-Poderoso de Israel. Pastor, eu não tenho nada. Às vezes até faltam as coisas na minha casa. O que eu vou guardar, Senhor? Sabe o que você vai guardar? Essa fé cheia da unção, do poder e da autoridade de Deus que existe dentro de você. Glória a Deus. Sabe o que você vai guardar? As promessas do Senhor. Ah, Deus. Sabe o que você vai guardar? A presença de Deus dentro de você, que é o templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Sabe o que você vai guardar? Você está em intimidade com o Senhor 24 horas. Glória a Deus. Você escutar o Senhor, você escutar Ele falando com você, você deixando o Espírito Santo te guiar, você mais escutar o Senhor falar com você do que você falar com Ele. Aleluia. É isso que você tem que guardar, perseverar até o fim, porque você vai ter direito à tua coroa. São 5 coroas: coroa da alegria, né?
são 5 coroas que nós vamos ter lá no dia do tribunal de Cristo. Aleluia. Nós vamos receber essas coroas pelas nossas obras, que são íntimas do nosso coração. Glória Por a Deus. aquelas obras que nós fizemos para Deus e não para os seres humanos. Para aquelas obras que nós fizemos para Deus ver e não para a gente tocar trombeta diante das pessoas. Sim, meu Deus. É por essas obras que nós vamos receber os nossos galardões, as nossas coroas. São 5 coroas que estão reservadas para nós lá. Glória a Deus. Então, guarde o que você tem. Guarde a tua fé, guarde a tua fidelidade, guarde o teu temor. Não desista! Não importa o que está acontecendo na tua vida, espere o Senhor Jesus abrir a porta, te mostrar o caminho que você deve andar e não desista. Aleluia. Guarda o que tens para que você não perca a tua coroa. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluia. E terminando a pregação, vamos ver agora as últimas palavras do Senhor Jesus para os cristãos da igreja de Filadélfia. Vamos ler agora os versículos 12 e 13, que está escrito assim: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quando o Senhor Jesus diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, ele se refere que colunas do verdadeiro templo de Deus somos nós, os cristãos, que somos templos do Espírito Santo, e somos reis e sacerdotes no mundo espiritual, contra toda a força do mal, e nunca sairemos da presença de Deus. Glória a Deus. Os salvos, os vencedores, permanecerão eternamente ao lado de Deus para sempre, e gozarão de uma comunhão eterna com Deus. Aleluia. Mas quando o Senhor Jesus diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui o Senhor Jesus fala da posição privilegiada dos cristãos vencedores. Aleluia. Nomes gravados sugerem tomar posse de viver eternamente ao lado de Deus, de Jesus e do Espírito Santo e de todos os anjos. Glória. O vencedor pertence a Deus. O vencedor faz parte do povo e da propriedade exclusiva de Deus. Ele também pertence à cidade de Deus, a nova Jerusalém. Já é habitante dessa cidade. Glória a Deus. O vencedor faz parte da noiva de Cristo, da igreja que pertence somente a Jesus. Os cristãos salvos também receberão o nome de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, você sabia que a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus e que você se batiza, você recebe o sobrenome? Sabe qual é o sobrenome? Cristo. O meu nome é Gil Roberto Ferraza. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, meu nome é Gil Roberto Ferraza Cristo. E como que eu estou cuidando do meu nome? Eu estou envergonhando o nome de Jesus? Ou eu estou dando alegria para Ele? Ou estou dando orgulho para Ele? Porque eu já tenho o nome de Jesus. Eu sou representante de Jesus na terra. E eu tenho que cuidar desse nome. Aleluia. A minha vida tem que ser uma Bíblia aberta para o povo olhar. Glória a Deus. A minha vida não pode ser uma janela para julgar os outros, mas tem que ser um espelho para olhar para a minha vida, para os meus erros. É para isso que tem que ser a Bíblia, um espelho e não uma janela. E ela tem que ser uma Bíblia aberta, onde as pessoas olhem na minha vida e enxerguem Jesus, enxerguem o sobrenome de Jesus. É por isso que os cristãos da igreja de Filadélfia Jesus disse que amava esses cristãos, porque eles guardavam a palavra de Deus, eles não negavam o nome de Jesus, eles sabiam o que é ter temor e fidelidade ao Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Irmãos,
diante do estudo da igreja de Filadélfia, como podemos identificar uma igreja que realmente vai ser salva? Seria a maior em construção e número de pessoas? Seria a mais ativa, a mais barulhenta? Seria a mais conhecida? Seria a mais rica? Certamente que não. Porque Jesus julga por critérios diferentes do ser humano. Jesus julga por critérios de fé. Jesus julga por critérios de obediência. Jesus julga por critérios de prática da palavra dele. A igreja, para ser salva, ela pode ser uma igreja pobre, ela pode ser uma igreja pequena, ela pode ser uma igreja fraca, como era a igreja de Filadélfia. Mas a igreja precisa ser uma igreja dedicada e perseverante. A igreja, ao invés de tentar impressionar os seres humanos na terra com templos magníficos e maravilhosos, a igreja tem que impressionar a Deus, assim como a igreja de Filadélfia fazia. Aleluia. As igrejas de hoje têm que tomar cuidado, porque elas estão voltando às práticas das antigas igrejas. Muitas igrejas hoje perderam o primeiro amor. Muitas igrejas hoje não estão mais obedecendo a doutrina da palavra. Muitas igrejas hoje têm profetisas lá dentro, tem Jezabel lá dentro. Muitas igrejas hoje estão com apatia espiritual, são zumbis cristãos dentro da igreja, que parece que estão vivos, mas estão mortos. Muitas igrejas de hoje vão atrás de prosperidade, mas não atrás de salvação. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro tem que ser nosso servo e não o nosso Senhor. O nosso Senhor tem que ser Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu gostaria que a igreja viesse, a igreja de Filadélfia, viesse aqui na frente e nós vamos orar em nome de Jesus.